Bem-vindo ao nosso podcast Para para Psicologia na Prática. Hoje nós vamos falar sobre como surgem as emoções. Eu sou Anivalda Nazário Stolfi, parapsicóloga clínica há 15 anos, atuante com atendimentos clínicos, trabalho terapêutico, ajudando inúmeras pessoas aí ao longo dessa caminhada a resolver questões relacionadas às emoções. Além disso, sou parapsicóloga, além de parapsicóloga clínica, hipnoterapeuta, também professora, coordenadora de curso, palestrante, escritora, e junto aí com o Wilson nesse caminho da parapsicologia. Eu sou então Wilson Rafael Stolfi, parapsicólogo clínico com formação em psicologia. Comecei a estudar parapsicologia há 30 anos, me formei há 26. Essa é a minha história nesse campo da parapsicologia científica. E então, escritor, palestrante, diretor do IPAX Curitiba, já formamos mais de 600 profissionais. Então, essa é a nossa história bonita, interessante, contagiante e emocionante. Muitas emoções nessa nossa atividade. Muito bem, Wilson, né? Então, como que surgem as emoções? De onde vêm essas emoções? Que emoções você vivencia no seu dia a dia? Né? Quais são os resultados no seu dia a dia? Você é uma pessoa que se sente segura, confiante, as coisas fluem? Ou a sua vida no dia a dia entra situações de insegurança, de medo, de procrastinação, de ansiedade, né? Então, tudo tem uma origem, tudo tem um caso, já falamos em outros eventos, em outros vídeos, né? Quem quiser pode pesquisar, você vai encontrar detalhamento bastante aprofundado sobre emoções. Mas na vida prática, medos. Você já teve medos? Eu já tive. Medos normais. Que de fato, medo diante de uma situação que de fato é de perigo, real. Faz todo sentido ter medo naquela situação. Mas tem medos tão bobos, né? Ou exagerados, né? Exagerados, não é? Como medo de borboletas. Já viu falar disso? Sim. Nós, né? Coisa, no nosso caso, sim, né? Que coisa incrível, estranha para quem não tem medo de borboletas, né? Porque a própria pessoa que tem esse pânico de borboletas, na verdade, ela sabe que borboleta não faz nada, que não é perigosa. Mas numa regressão de memória que fiz com esta pessoa, o que veio lá? Há 1 ano e meio de idade, lá no bercinho deitada próximo a uma janela, entrou pela janela uma borboleta e pousou no bracinho desse bebê. Um bicho estranho, esquisito, asas, aquelas antenas. Pareceu para aquele bebezinho algo muito perigoso. Não conhecia, não tinha informações adequadas para aquele ser estranho. E o subconsciente, não tendo essa informação do que era esse bicho, esse inseto, entendeu que é bicho perigoso. E a partir deste registro, dessa informação mental subconsciente, ela passou a ter medo, pânico de borboleta, até aos 45 anos, quando ela veio falar comigo. Então veja como as emoções, sentimentos, têm sempre um porquê, né? Que levam depois o subconsciente, nesse caso, a protegê-la do perigo. E um perigo que, na verdade, está colocado em uma informação equivocada, absolutamente equivocada. Quando você vai lá, então, e corrige a informação a nível subconsciente em relação a borboletas, muda a emoção. Borboleta é um serzinho frágil, bonito, né? Que não faz mal nenhum, absolutamente nenhum ao ser humano, né? Então, assim surgem as emoções. Tem histórias assim também? Muitas, né? É importante observar que as emoções fazem parte do ser humano. O ser humano é naturalmente um ser emocional. Então, mais uma vez, tudo que a gente sente em equilíbrio, medos são importantes, tristeza faz parte da nossa vida em situações de perdas ou, né,
situações cotidianas que envolvem tristeza, que é um sentimento natural, passageiro. Até raiva, né? A raiva é um mecanismo de defesa, né? Mas ele é passageiro. O fato é quanto tem desses sentimentos exagerados na nossa vida e aí, que aí se tornam complicadores, como aí vem a ansiedade, que está o tempo todo na nossa vida, o medo exagerado, a insegurança exagerada, e que vai gerar ainda em outros desdobramentos, né, como já mencionamos, de procrastinação, de obesidade, de dificuldade de relacionamentos, em vários desdobramentos. Então, em parapsicologia, vamos identificar que isso tem uma raiz, um nascedouro aí, como diz o Wilson, né? Então, uma situação, uma das situações que envolvem dificuldades emocionais mais comuns é quando, na vida intrauterina, quando nós estivemos na barriga da nossa mãe. Então, o que sabemos disso? Situações que a mãe passou de medo, de estresse, de insegurança, de nervosismo, de pavores, de raiva, tudo isso já se programou lá na nossa mente subconsciente. Então, se eu sou fruto de uma gravidez em que fui rejeitada, né, como uma cliente que atendi, em que a mãe pensou e até tentou abortar. O que vem como consequência para essa pessoa? Né? Vem insegurança, vem sentimento de rejeição, vem até procrastinação, porque eu estou sempre jogando para frente algo que aqui é perigoso. E aí eu é difícil, acabo jogando para frente, né? Então, várias dessas emoções que são exageradas na nossa vida, né, podem ter uma raiz lá na nossa vida intrauterina, como em períodos muito pregressos da nossa infância, né? Crianças, situação, Wilson, que eu atendi, justamente de uma criança em que era tímida, a gente já sabe que ali já tinha alguma coisa, mas aí na escola ainda ela é taxada de burra, se sente envergonhada na frente de coleguinhas. Como isso programa na mente dela? Essa mente que tem essa capacidade extraordinária, paranormal, vai sempre estar apontando para essa pessoa que, se ela aparecer, vai ser perigoso, ela pode sofrer uma retaliação, então ela empurra as coisas para frente. Vai fazer feio. Vai fazer feio. É assassinando que vai fracassar. Não se expõe, não se apresenta, tem medo de falar em público. Então, as emoções da ansiedade, do medo exagerado, da insegurança vão ter aí raízes e consequências para o nosso dia a dia. Que também isso pode acontecer em que possível causa de procrastinação, que a mãe tem muito medo do parto. Também. Medo do parto, que vai ser difícil, que vai ser complicado, né? E tem uma ideia de parto horrível e tal. Então ele tem medo de ir para o parto. Então é como se quisesse retardar e tal, e ainda pior, se vai para o parto, e o parto de fato vira um parto difícil, viu como isso é complicado? Então tudo que é novo é diferente, eu não quero nem chegar lá, não quero nem entrar nesse negócio. Não é verdade? É a mente direcionando isso de maneira automática, com resultados práticos que a gente nem tem noção do porquê. Isso. Porque assim, veja gente, na verdade, a estruturação da personalidade ocorre basicamente até os 6, 7 anos, mas muito fortemente do nascimento para trás. Que é quando os adultos, mãe, pai, contexto dos adultos, é apresentado a este ser que está em formação e apresentado este ser como vai ser a vida dele no futuro. Percebe como isso como nós somos programados? É desta base estruturante da personalidade
que faz com que depois nós vivamos esta realidade, segundo como nos foi apresentada. A vida de adulto é assim. É de alegria, de felicidade, de sucesso, é de fracasso, é de doença, é de sofrimento, é de pobreza, é de dificuldade. Essa é a base, né, que nós estruturamos, ou que nós somos estruturados durante essa etapa, dos 6 anos para trás, e fortemente do nascimento para trás, somando as heranças de pai, mãe, avô, bisavô, tataravô, né? É isso mesmo. Então, veja, é que ter medo de não dar conta. A mãe deste ser, dessa pessoa que eu atendi, ela engravidou no momento que não estava programada, não queria, era muito jovem e tal, e o pai hesitava em assumir e tal, assumiu, mas assumiu meio que obrigado. Então essa mãe tinha muito medo de não dar conta de criar aquela criança, medo de não dar conta, né? Então perante a vida, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, eu não tenho idade, eu não tenho estrutura, e o namorado ainda está aí hesitante, isso é uma forte programação de que não vai dar conta. Então esse serzinho que está sendo estruturado, ele vai registrar isso. A vida é muito difícil, a gente não dá conta, né? E ele vai ter esta emoção, este sentimento, o medo de não dar conta. Então é preciso mudar essa estrutura, porque o que em parapsicologia a gente apresenta como evidência que se neste contexto a criança foi assim gestada, com essa visão de dificuldade e tudo mais, mas ela está aqui viva hoje, ela foi e é uma grande vencedora. Tanto a mãe quanto o pai, porque esta é a realidade diante de uma vida ameaçadora, difícil e complicada mesmo, que foi na realidade objetiva e prática. Ela sobreviveu, superou, né? Então ela tem trunfos para superar outros desafios, agora muito maiores que aquele, porque aquele, por maior que tenha sido, foi vencido, foi superado, né? É isso mesmo. Mas antes de falarmos como tudo isso pode ser resolvido, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações para que você receba aí sempre cada vez mais conteúdos novos, né? Porque observe, assim como as emoções elas são a origem, a raiz das dificuldades, da mesma forma as emoções vão ser a chave para programar, mas também reprogramar a nossa mente. Isso que é o melhor de tudo, porque a nossa mente não é estática, né? Então essa nossa mente, esse nosso potencial mental paranormal que temos, ele pode ser transformado, direcionado pela transformação, né, num caminho muito diferente, né? Então vamos trabalhar esse tema sensacional, onde no nosso congresso, no nosso primeiro congresso de parapsicologia científica, que você vai poder participar dele nos dias 1 e 2 de agosto. Onde, Wilson? Em Curitiba. Em Curitiba. E esse será um dos temas, as emoções, a chave para a programação e a reprogramação mental. Como isso ocorre? Qual a importância disso? E como podemos mudar isso? E sim, há como mudar. Então, assim como desse exemplo, dessa pessoa que atendi, que vivenciou essa situação lá quando era criança, e quantos de nós passamos por isso, de nos sentirmos ofuscados, né? Nos recolhermos, e quando, pela emoção vivenciada diferentemente disso que o Wilson menciona, dessa proteção que prevaleceu, mas que a mente não registrou com a mesma intensidade, esse registro com intensidade, essa emoção, mais uma vez intensa, que pode reprogramar e ter resultados positivos, assim como essa pessoa também teve. E eu sou um exemplo prático e claro dessa transformação. Quando eu era criança, eu vivi uma situação de violência do meu pai com a minha mãe. Presenciei isso quando eu era uma menininha de 6 anos de idade. O que aconteceu na época?
eu fiquei paralisada. Paralisada diante do medo, do pavor que pudesse ocorrer uma tragédia, né? E isso se programou no meu subconsciente vida fora. Eu tinha um sentimento de incapacidade. Me sentia incapaz, me sentia fragilizada diante de situações que envolvesse algo maior. Junto vinha uma emoção de incapacidade. Por quê? Aquela criança assim se sentiu incapaz de agir diante daquele trauma. Então veja como isso se replica. Aquela criança que se sentiu incapaz de agir, que ficou paralisada, mediante desafios da vida, se sente da mesma forma. E tive, sim, resultados ao longo da minha vida até bastante significativos, porém, aquele medo que estava sempre instalado, aquele sentimento de incapacidade, aquela dúvida, né, que meio que paralisava muitas vezes. Então, ao trabalhar isso, fazendo com que se resgatasse a emoção de qual foi a minha importância naquele contexto como criança, né? Reviver aquela situação numa hipnoterapia e poder perceber que o simples fato de eu estar lá inibiu uma violência maior. Ou seja, a minha importância estava lá e aí o meu subconsciente pôde perceber onde estava a minha importância, a emoção da proteção se resgata. E aí a vida acaba se tornando mais leve, com mais facilidade de conquistas, né? Então, assim, são inúmeros exemplos que a gente tem aí de superações. A boa notícia, né, é que tudo isso tem jeito. Então, que o problema, a situação, deixa de ser problema para ser oportunidade. Aprender com isto, tá? Chega de problema, chega de crises. Faça disso um trampolim, um patamar de saltar para frente. É isso que você vai aprender no nosso primeiro simpósio. Primeiro congresso de parapsicologia científica. O caminho para a transformação. Clique no link, inscreva-se para esse congresso, esteja conosco e você vai se superar. Vai se deslumbrar com esse congresso. Porém, as vagas são limitadas, hein?